Olá, pessoal, tudo bem? Bom, primeiramente, né, boa tarde a todos. A gente está aqui em mais um Papo Aberto. A gente está com a Ana Carina Dias, a CEO do Banco BMG, e o Danilo Herculano, o Head de RI do banco. E para a gente é um prazer estar recebendo vocês aqui hoje, pessoal. Bom, acho que sem mais delongas, acho que a gente até já começar batendo um papo aqui e trocando um pouco de ideia. Acho que a gente aqui, eu sempre reforço isso, a gente sempre gosta de entender, né, um pouco de onde vem a história das empresas que a gente analisa, né? O BMG é um banco com uma história gigantesca, 90 anos, mas que vocês costumam dizer que está só começando. Vocês conseguem contar para a gente um pouquinho da história desse banco? Claro, primeiro, boa tarde aí, obrigada pelo convite, é sempre uma oportunidade de falar um pouco, não só do que está acontecendo agora, mas é uma alegria falar também da história do banco. Depois eu vou falar um pouquinho, eu passo para o Danilo para complementar. Então, é um banco que completou 90 anos no ano passado, em julho de 2020. Eu brinco muito que é um ano, é um banco com uma capacidade de se reinventar absurda. Então, assim, o DNA de inovação e empreendedorismo muito forte, do Dr. Flávio, que é o nosso fundador, né? Assim, o Dr. Flávio pegou o banco do pai dele e evoluiu e trouxe e puxou o banco. E esse DNA de o tempo todo identificar oportunidades, o que está antenado com o que está acontecendo no mercado e transformar o banco para o que está acontecendo no mercado. E hoje a gente continua o legado, né? O legado dele, o Dr. Flávio está aí com a gente, mas a gente continua o legado dele de puxar o que está acontecendo agora no mundo, quais são as grandes oportunidades? É um banco cada vez mais digital, que você consiga trazer o melhor da tecnologia, o melhor do atendimento, cuidado. Então, esse é o que precisa para o mundo agora, né? Então, esse é o caminho que o banco está indo. Mas se você for voltar nos 90 anos, foi assim que o BMG constantemente encontrou o seu lugar no mercado e vem funcionando muito bem nesse sentido. Sei, Danilo, quer contar um pouco também aqui? Foi isso, né? Eu lembro de você uma vez falando também, né, que precisa passar por várias crises, várias histórias para saber se posicionar. Isso numa das nossas reuniões, depois do IPO com os investidores. E mais recente agora, uma vez você comentando, né, encerrando um ano já de CEO aqui no banco, uma vez você comentando com o investidor, eu falei assim, olha, os desafios estão aí. Eu acho que a gente precisa ter sangue frio para encontrar as oportunidades nos desafios, que foi muito dessa história recente, né, da digitalização do BMG, que eu acho que vai ser o próximo passo da nossa história que a gente vai contar para o pessoal aqui no nosso bate-papo. Não, sem dúvida. Poxa, obrigado, gente. Ana, bom, acho que se puder também contar um pouquinho da sua história, eu acho que sempre é válido, né? Como a primeira mulher CEO de um banco na América Latina, então acho que isso é sem dúvida inspirador também e com muito mérito, né? Você pode contar também um pouquinho como é que foi a tua trajetória? Claro, Vitor. Eu iniciei minha vida acadêmica fazendo bacharelado em Química, tinha uma paixão acadêmica, logo eu já fui fazer mestrado em Química Orgânica, e logo depois eu entrei no doutorado em Bioquímica. Nesse período eu comecei a abrir minha mente, pensando, nada, ali já tinha bastante, né, mas comecei a olhar para fora, porque eu estudei em Brasília e eu queria, já estava vendo onde que seria o próximo passo da minha carreira, se ia ser acadêmico ou não, e nesse momento eu fui apresentada para a McKinsey Company, que é uma consultoria estratégica de alta gestão. Apliquei para a McKinsey e passei na primeira aplicação. E foi muito interessante, foi uma mudança radical de carreira, né? Assim, uma carreira acadêmica para uma consultoria de alta gestão. Mas, exatamente pelo background analítico, né, muito forte que eu tinha, eu acabei caindo no setor de finanças. A prática da McKinsey que serve o setor de finanças. Então, já foi... Ali começou, isso foi em 2000, comecei meu trabalho na McKinsey, e ali eu fiquei na McKinsey até 2019, março de 2019. Fui eleita sócia em julho de 2010. E também, não só eu atuava dentro da McKinsey na prática, que servia o setor de finanças, mas também, quando eu saí, nos últimos 3 anos, eu estava liderando a prática de organização. Então, eu tive a oportunidade de liderar muitas transformações. E foi numa dessas transformações, num desses trabalhos, que eu conheci o BMG. E teve uma afinidade muito grande de cultura, de desafio do BMG, e aí, em março de 2019, eu saio da McKinsey, depois de uma grande jornada ali, para assumir a presença do conselho do Banco BMG e também para implementar o trabalho que o banco tinha desenvolvido enquanto eu era sócia da McKinsey.
Ali eu fico até o final do ano, nesse papel, muito próximo, era uma presidente do conselho muito ativa, até pela implementação do projeto, e ao final do ano, em dezembro, eu fui convidada pelo conselho a assumir como a cadeira de diretor-presidente. E aí, sim, eu começo, a partir de fevereiro, nomeada pelo conselho, essa jornada, que aí agora já deu um ano, né, um pouco mais de um ano. Dia primeiro eu fiz 2 anos de BMG, né, se juntar o período de presença do conselho e o período de CEO. Mas, então, a minha jornada vem muito em cima de muita curiosidade, muita vontade de aprender o novo. Em consultoria, o tempo todo, você tem a oportunidade de aprender o novo. E aqui eu estou num banco, como eu falei, né, com um DNA muito forte de inovação e com um mandato de liderar uma transformação. Então, está sendo muito bom, está sendo muito bom. Não, sem dúvida, Ana. E assim, eu acho que essa teu background de consultoria, ele deve ter te dado uma visão holística muito grande de como funcionam os processos de um banco, né? Ainda mais quando a gente está falando de um banco tão sólido e nonagenário como é o caso do BMG, né? E aí, obviamente, quando você está falando de uma instituição que já está há algum tempo aí no mercado, a gente tem várias linhas de negócio, né? Vocês conseguem comentar para a gente um pouquinho das linhas de negócio do banco e óbvio, quais são as principais, de onde que vem a receita do banco, o que é primordial para o banco? Eu vou falar o guarda-chuva e vou passar para o Danilo entrar em mais detalhe em cada uma, tá? Mas eu acho que o principal é a gente explicar a transformação. Então, o banco estava mais focado em produtos, cartão consignado, crédito emergencial, seguro, para um nicho de público, né? Que é o público dos aposentados, pensionistas, servidores públicos. E essa transformação envolve evoluir para um banco completo, um banco digital completo, em que olha muito forte para onde já estava, então, assim, tem muito forte esse viés dos produtos que a gente já estava, mas você aumenta muito, você adiciona ao cliente, né, consignável, vou dar uma palavra para ficar mais fácil, o cliente mar aberto, o não consignável também, e tanto para o cliente consignável, você oferece o banco completo, então sua relação com o banco não é só baseada em produto, mas baseada num banco completo. E isso só reforça a nossa missão de popularizar os serviços financeiros. Adicionado aos produtos que eu falei, a gente voltou para o empréstimo consignado no final de 2019. A gente voltou para o empréstimo consignado, e então essa jornada foi também o empréstimo consignado aqui. E aí hoje tem vários outros produtos também no banco digital completo. Mas esse guarda-chuva dessa transformação de você sair de um nicho de produtos para um nicho de clientes para um banco completo, essa foi a grande transformação, o grande trabalho que eu venho tocando junto com todos os executivos e o apoio do conselho nessa transformação do Banco BMG. E eu acho que até uma das grandes, colocando um pouco de cor nisso, né, a gente apresentou um alinhamento estratégico agora para 2023, e é bem perspicaz essa mudança que a Ana traz, né? Se a gente pegar um ano atrás, a receita não crédito, ou seja, a receita de produtos que não consomem capital dentro da base do banco, representava menos de 1% do total de receita. A gente já enxerga isso para 2023, aumentando 7 vezes, indo para 7%, ou aproximadamente 7%. Você fala assim, cara, é crescer 7 vezes numa base que também está crescendo muito. Então, é crescer muito mais do que 7 vezes. Então, a gente precisa crescer a receita não crédito muito mais do que a gente está crescendo no crédito. E isso é uma demonstração mais do que eloquente do alinhamento que a administração está passando para o mercado, dessas frentes que estão vindo. E aí vai marketplace, interchange no cartão, outras modalidades de produtos e serviços que o banco vem lançando. A questão do seguro que a Ana trouxe, eu acho que é muito interessante porque ela ilustra muito o modelo do digital e dessa amplitude de relacionamento, né? Nós tínhamos a família de seguro prestamista no canal de correspondente bancário e help. Depois, numa parceria recente que nós fizemos em meados do ano passado, nós ampliamos toda uma família de seguros para o mundo digital e para o mundo físico e criamos o canal digital. Então, nós ampliamos um canal novo que não tínhamos e criamos uma família de seguro que vai permitir monetizar esse canal e ampliar a oferta de produtos e serviços para o canal físico. Então, a gente amplia cross-sell, amplia upsell e amplia uma nova via de acesso para atender essa nova gama de produtos. Eu acho que esse eu acho que é um dos exemplos que mais ilustra muito bem essa amplitude da estratégia que a Ana Karina colocou. Eu achei bem pertinente, Danilo, quando você falou a ampliação
das receitas que não vão utilizar a base de capital. Você consegue explicar para a gente qual que é a importância disso, de você ampliar as receitas que elas não vão estar utilizando da base de capital da companhia? Consigo, só me permite só um parênteses antes, sem querer ser muito Claro. técnico. O recurso mais escasso dos bancos é capital, né? O recurso que nós aqui, o banqueiro, os bancários precisam utilizar todo dia é o capital. Então, quando nós conseguimos trazer receitas que nós não utilizamos capital, e o capital principal é os ativos, crédito, ou seja, o seguro, por exemplo, né? Nós vendemos seguros da Generali, então temos a nossa corretora, recebemos a corretagem. Então, é um fee business, né? Uma receita de seguros ali, eu não estou utilizando capital. Então, para o mesmo capital que eu tenho alocado, eu estou trazendo receitas, meu ROI vai potencializando. Para os nossos ouvintes aqui, para os nossos colegas, maior ROI, maior valuation da companhia no final do dia. Marketplace, idem. Então, todos esses investimentos que vocês estão vendo no balanço do Banco BMG em 2010 são para deixar o banco parrudo e robusto, justamente para suportar essa nova gama de clientes que estão vindo com esses produtos e serviços, tá? Então, assim, o principal benefício é potencializar o ROI no final do dia, melhorando a rentabilidade do banco. Pô, legal, cara, perfeita explicação, show de bola, obrigado. Inclusive, foi bem importante isso que você falou, porque atualmente, né, a principal fonte de renda do banco ainda vem da carteira de crédito, né? E, obviamente, vocês conseguiram crescer a carteira de crédito 22% aí, ano contra ano. Você consegue falar um pouquinho pra gente aí desse crescimento da carteira de crédito, assim como é que vocês estão vendo a carteira de crédito performando daqui para frente, falando um pouquinho de consignado também e etc. Acho que a gente teve um ano muito feliz em 2020. A Ana Karina, na fala inicial dela, comentou que no final de 2019 nós voltamos para o empréstimo consignado, então saímos de zero, né, praticamente, e fizemos 1 bilhão e 800, 1 bilhão e 900 até dezembro. Então, construímos ali quase 2 bilhões de portfólio, que foi o principal indutor desse crescimento de 22%. Sem esquecer que foi um ano de pandemia, um ano que nos desafiou muito em termos da originação digital. Esse foi o principal indutor. Em contrapartida, tinha um produto, que é o crédito emergencial nosso, que ele era oriundo dos canais físicos, que quando começou a pandemia em março e início de abril, ele freou um pouquinho e depois a gente demorou uns 2 meses para voltar, e agora, já no segundo semestre, já estava bombando, já estava crescendo de novo e começou o ano super bem. A dinâmica para 2020, para 2021, ela tende a ser um pouco diferente. Você já não tem esse impacto tão agudo do consignado, né? Ele vem já no linear, a gente já voltou a carteira do nasce de 0, nasce de 2 bi, então o crescimento não é tão acentuado, o que diminui um pouco os termos percentuais, mas a boa notícia é que a carteira média geradora de receita também já nasce num patamar bem mais parrudo para aguentar as despesas. E o que o mercado vai ver, o que vocês vão ver no final do dia, é o crescimento também já de outras linhas, em especial o que nós falamos bastante também, que é o nosso PJ, tá? Que é o Banco Digital PJ. Tenho certeza que daí vai vir muitas boas notícias também. Acho que é só em adição que o Danilo falou, vem só reforçar essa lógica do digital, né? Por que esse crédito emergencial, quando você teve o distanciamento social inicial lá em março do ano passado, 2020, o principal atendimento, a forma era totalmente física, mas dentro da loja a formalização era totalmente eletrônica, totalmente digital. Então, rapidamente a gente conseguiu transformar essa formalização, que requeria a presença física, mas era digital, para uma formalização remota, usando a mesma tecnologia. Então, com isso, agora, nesse momento que a gente está vivendo, também o distanciamento social, e o nosso produto, todos os nossos produtos, né, eles já têm uma formalização remota, digital, que daqui a pouco a gente vai entrar em outro mérito, que é a melhoria de qualidade, né, que você vai falar um pouco sobre isso, mas também nos permite aumentar muito o mercado endereçado, você pode evoluir não, onde você tem loja próxima, mas também você pode aumentar o raio, né? E quando você tem uma situação dessa, que é super importante a gente ficar em lockdown, você ficar nesse distanciamento social, você também tem uma forma de oferecer crédito à distância para o cliente. Então, daqui a pouco eu quero falar um pouco sobre essa estratégia toda, de como que a gente trabalha o nosso cliente de maneira digital. Não, poxa, extremamente pertinente esse tema, né? Inclusive, acho que, Ana, você tocou num ponto que eu queria trazer aqui para o nosso bate-papo, que é um ponto que, pelo menos do meu ponto de vista,
está sanado, mas eu acho importante trazer justamente pela surpresa que causou ao mercado na época, e esse ponto é relativo às provisões cíveis. E mais ou menos no quarto tri, se eu estiver errado na data aqui, me corrijam, por favor, mas mais ou menos no quarto tri ali de 19, o mercado levou um susto com o tamanho das provisões cíveis que entraram no balanço, né? E rapidamente vocês conseguiram fazer uma transformação por meio de digitalização e etc., e outros processos que diminuíram a probabilidade desse acontecimento futuro, assim como atuaram para consertar ali o cano que estava vazando e parar de acontecer o que estava acontecendo, principalmente um pouquinho nas lojas Help, né? Como é que vocês veem essas provisões cíveis? Vocês acham que isso ainda pode acontecer? Isso ainda pode ser uma surpresa negativa? Não pode? Como que vocês atuaram para sanar esse problema aí que foi identificado? O principal tema aqui vem a qualidade da sua formalização. É aqui que você consegue ter uma melhor qualidade final do produto e mitigar o tema final, né, que inicia com reclamação e termina com causa civil, que infelizmente. Então, a gente atuou nos diferentes canais. A gente tem o canal correspondente bancário, o canal Help. Como eu falei, o canal Help não era... A formalização já era extremamente digitalizada. Então, ali foi até um aprendizado nosso. Como a formalização da Help já era digitalizada e a consequência em reclamação era muito menor, então a gente aproveitou o expertise da Help e expandiu essa expertise também para o canal correspondente bancário, que é onde vem você sair da formalização de papel para uma formalização remota, onde você entra live, né, biometria e uma série de outros features, né, acho que é melhor, você falou para não usar a palavra técnica, né, vamos usar aqui, outras ferramentas de forma que você tenha mais segurança, mas isso aí você não faz do dia para a noite, você tem que desenvolver as ferramentas, você tem que treinar a rede, você tem que engajar a rede para gostar da sua ferramenta, né, porque não é que esse problema acontece na rede como um todo, ele é muito específico. Então, mas você tem que engajar a rede como um todo para passar para esse novo formato. E esse formato, ele é um ganha-ganha, porque não só ele diminui, ele melhora muito a qualidade, né, diminui as reclamações, que o primeiro índice que você tem que olhar é a reclamação, e depois isso no futuro vira causa cível, né, você não pode esperar. Então, assim, a gente trabalhou bastante todo esse olhar de indicadores para poder reagir muito no início, em cada uma das situações. Então, com esse engajamento, a gente fechou 2020 com tanto o produto cartão consignado quanto o produto empréstimo consignado, com formalização majoritariamente, quando eu falo majoritariamente, que tem uma ou outra situação que você não consegue, mas é praticamente 100% com formalização nesta qualidade. Qual que é o outro impacto também? Na sua área de operações, no seu back-office, você impacta a cadeia toda. E você já traz o cliente para o digital, onde também aumenta a sua possibilidade de trazer esse cliente para o banco digital como um todo. Então, essa formalização remota, ela apoia a qualidade, mas ela acaba com um apoio também no cliente mais digitalizado e tendo a oportunidade de ter um banco completo para ele. É uma jornada muito importante, por isso esse olhar começou com, você falou, né, trazendo remédio para esse problema, mas veio a pandemia, a gente já estava com essas ferramentas desenvolvidas, então nos ajudou a passar 2020 bem, e tem nos ajudado muito nessa nossa estratégia de sair de produtos com um banco completo. E também, neste lado, a pandemia não tem nada de bom, né? Tudo ruim. Mas, sem dúvida. O fato do distanciamento social e as pessoas em casa, a educação digital de todo mundo veio muito mais forte, a transformação digital veio muito mais forte. Então, não só nossos parceiros, mas também os clientes ficaram mais confortáveis com esse modelo. Então, você olhando qualquer organização que olhou esse lado da transformação digital na pandemia, foi muito mais acelerado, né? Então, é uma jornada que a gente tinha para 2, 3 anos, resolveu em 1 ano. Eu acho que isso é importante. E aí tem toda a nossa estratégia de complementar o nosso banco digital com isso. Mas eu queria enfatizar que isto mantém nossos 3 canais. A gente não está levando para o autosserviço um canal só digital. Não. Você tem o canal correspondente bancário, o canal Help e o canal digital. E o canal correspondente bancário, o canal Help, por mais que seja digitalizada a formalização, ele tem o apoio ali dos nossos parceiros. E essa é o que o BMG acredita, nessa enriquecimento do cross dos 3 canais. A gente sempre acreditou e continua fortemente nessa estratégia digital, né? Esses dias me corrigiram, brincaram comigo, Ana, você escreveu digital. Não, você não queria dizer digital? Não, eu queria dizer digital mesmo. Que é essa complementaridade dos 3 canais
que você vem do autosserviço do digital, mas com o apoio ali dos nossos correspondentes, nossos parceiros e nossos franqueados Help também na ajuda do cliente no canal físico/humano com as formalizações digitais. Acho que é importante esse olhar. Eu acho que essa estratégia do BMG, pelo menos é uma estratégia que eu gosto muito, justamente pela não sonegação, digamos assim, do contato humano. Você também tem pessoas que gostam ainda de ir à loja, que aquilo é um programa do dia a dia dela, então não desconsiderar o hábito do consumidor é algo que é sempre muito importante para qualquer empresa, ainda mais quando a gente está falando de um serviço essencial como serviços financeiros, né? Tirando outros fatores, né, que o modelo de negócio de você é extremamente leve. Hoje vocês estão com mais de 860 franquias Help, também com capilaridade no país inteiro. Então, enfim, tem sido uma estratégia muito bem sucedida e que concordo em gênero, número e grau que você falou, Ana, a pandemia não tem nada de bom, mas se a gente teve que tirar algo de bom, é talvez uma aceleração da digitalização de alguns processos que demorariam 5 anos, 3, 2 para acontecer, e a gente teve que agilizar para que esses processos pudessem acontecer rapidamente, né? E aí, ó, sempre me tem uma dúvida aqui, eu inclusive já bati essa bola com o Danilo várias vezes, a gente conversando no privado, mas é que, como é que vocês fazem para alinhar os interesses dos franqueados com o interesse do BMG? Porque a partir do momento que você tomba o seu cliente para o digital, eventualmente poderia ser que o franqueado perdesse alguns clientes. Como é que vocês fazem para alinhar esses interesses? Vamos lá, a Ana falou guarda-chuva, eu vou manter essa palavra, até como o nosso marketing deve estar inventando um nome mais legal, mas a gente chama de comissão guarda-chuva. E a coisa mais importante é esse alinhamento de incentivo. O cliente, ele iniciou sua jornada no franqueado e ele veio para dentro do banco digital. O franqueado, ele abriu a conta corrente, o domicílio bancário desse cliente dentro do banco digital. A partir desse momento, todos os produtos e serviços que esse cliente ele consumir dentro do banco digital, independente do franqueado ter induzido, ter auxiliado ele ou não, a gente vai pagar uma comissão para o franqueado também. A comissão que ele vende na loja... Franqueado é para o parceiro, né? Parceiro. Pode vir tanto do canal correspondente quanto do canal Help, né, de franqueado, mas a ideia é você alinhar os incentivos entre os canais. E até, desculpa, Danilo, eu juntei aqui só para complementar o terceiro canal, que acho que é importante. Não, Ana, fica à vontade, porque eu acho que a palavra é alinhamento de incentivos, né, Ana? O que foi muito o trabalho que a diretoria do banco fez ao longo desses últimos meses foi construir da melhor forma possível esse alinhamento de incentivos para que os canais não se canibalizem, eles se complementem, né, no final do dia. Porque até, assim, na visão de um parceiro, né, na hora que o parceiro tem o banco apoiando a desenvolver novos produtos e você tem também um incentivo alinhado em relação a isso, você também dá fôlego para o parceiro para desenvolver novos clientes, né? E, inclusive, você tem um parceiro também desenvolvendo um cliente que antes não era o foco, né, que era o cliente mar aberto, digamos, para o banco digital, também tem esse alinhamento. Então, quando eu falo da complementaridade de canais aqui, não significa que é só no banco digital, através do banco digital, que você abre contas digitais. Não, você também pode abrir contas para clientes não consignáveis, também no correspondente bancário e franqueados da Help. Só um detalhe, né? Tanto o parceiro quanto o franqueado, ele tem uma lojinha, né? Uma loja tem um espaço físico, 20, 30 metros, vamos só pegar aqui 25 metros quadrados aqui de loja. Então, ele tem também uma capacidade de seres humanos ali dentro daquela loja. O banco digital ele não tem uma capacidade de seres humanos acessando ao mesmo tempo. Então, para o franqueado, se ele focar ali em atender X pessoas ali dentro e ter Y pessoas sendo atendidas no banco digital, o potencial de rentabilidade dele é maior. Então, é o que a gente gosta de brincar lá dentro do banco, todo mundo ganha. Os clientes estão sendo atendidos, então eles estão ganhando, eles estão tendo seu relacionamento, seja no canal com parceiro, no franqueado, no banco digital. O banco está atendendo seus clientes, está atendendo seus parceiros e os parceiros. Então, é uma relação bem fluida, realmente, esse alinhamento de incentivos funciona e tem permitido os crescimentos que vocês têm observado. E como é que funciona, pessoal? Acho legal a gente abordar também aqui um pouquinho dos patrocínios para time de futebol e plataforma White Label. Hoje, ele tem uma importância para a geração de novas contas digitais? Vocês se veem patrocinando novos times ou não? Enfim, como é que vocês estão enxergando esse processo? Aqui, eu acho que eu gostaria até de colocar um pouquinho diferente. A gente enxerga muito mais como uma parceria com o time do que um patrocinador do time.
Então, aqui é uma construção conjunta de um banco conjunto, né? Então, a gente tem hoje o banco Meu BMG Corinthians, Meu BMG Galo, Meu BMG Vasco, e a gente tem como estratégia mesmo você atrair cada vez mais torcedores que gostem, que tenham uma boa proposta de valor usando o nosso banco, mas também toda aquela afinidade emocional de apoio ao time. Então, aqui é um olhar parceria e que tende cada vez mais a crescer, está claramente na nossa estratégia. Inclusive, quando a gente apresentou os resultados, a gente segmentou em 3 grupos, né? Os clientes consignáveis, os clientes de clube de futebol e os clientes de mar aberto. E tem até estratégias diferentes para cada grupo de clientes. Mas é oferecer a esses clientes um banco completo e seja fácil de usar, né? Seja simples, mas que também ajude o seu time do coração. Então, isso é uma parceria, a gente enxerga, uma parceria longeva com os times que estão conosco desenvolvendo esses bancos conjuntos. Não, sem dúvida, ó, eu sou flamenguista e assim, quando é para apoiar o Flamengo, sempre que pode, eu acabo fazendo alguma coisa também. Então acho que a ideia de vocês, quando a gente está falando desse aspecto emocional, ele sempre é muito importante no hábito de consumo, né? E aí, óbvio, é o que você falou, Ana, vocês dividiram aí em 3 ranges, né? Os clientes das contas digitais. Eu acho que essa estratégia ela tem sido muito bem sucedida, né? No quarto trio, vocês conseguiram abrir aí 12,4 mil contas por dia útil, totalizando 2,6 milhões de contas digitais abertas, mas para o próximo ano, né, quando a gente compara no dia útil, vocês esperam uma diminuição dessa criação de contas, né? Por que vocês esperam essa desaceleração? Não é um olhar de desaceleração, tá, Vitor? É um olhar assim, você vê que tem um crescimento absurdo, né? A gente continua crescendo muito em número de contas, em número de clientes, mas é cada vez mais você trabalhar o cliente como um todo. Então, a gente soma esse crescimento em número de clientes com esse trabalho de oferecer o banco completo para o cliente. Então, essa foi a lógica, né? Então, não tem aqui nenhuma vontade de desacelerar nada, muito pelo contrário, vamos crescer forte. Mas você crescer num ritmo e que você consiga oferecer a esse cliente esse banco completo. A gente já tem um olhar, acho que eu posso deixar o Danilo falar um pouco, mas a gente olha muito o ARPU, né, que é a rentabilidade por cliente, e aqui um cliente que já vem com produtos consignáveis é um cliente altamente rentável, né, para você trabalhar no banco digital como um todo, mas os demais clientes também são extremamente importantes. Então, para prover a melhor experiência para o cliente, para que ele realmente veja o nosso banco como o primeiro banco, né? E que faça os depósitos, faça os seus investimentos aqui com a gente. Então, é uma estratégia forte talvez eu possa dizer que em 2018 plantou a semente desse banco digital, 2019 foi uma startup do banco digital, 2020 a gente consolidou o banco digital de forma assim, está aqui de fato, realmente a gente consegue, traz um número grande de clientes. Em 2021 é o foco em rentabilidade. Então, continuar crescendo, mas com um forte foco em rentabilidade. Então, é um pouco da história de crescimento de uma nova empresa, né? Você começa com a semente, startup, cresce, depois tem um olhar forte de rentabilidade, porque não adianta você ter só o olhar de crescimento sem o olhar de rentabilidade. No final, todo mundo vai perguntar qual é a nossa ROI, né? Sem dúvida, Ana, sempre. Acho que a combinação dessa equação que a Ana falou, ela é muito feliz, né? A gente continua crescendo no cliente consignável. O cliente consignável ele tem um produto de crédito, um produto não crédito, por muitas vezes é o seguro massificado, ou seja, ele tem um lifetime value no banco muito longo e uma geração de valor muito, muito grande no banco, né? O produto consignado são produtos de longo prazo, com produtos de seguro que acompanham a vida desse cliente. Os times de futebol, todos os indicadores transacionais desse perfil de clientes, eles são melhores. Eu acho que o seu exemplo, né, do Flamengo, Vitor, foi muito feliz. Todos nós somos assim com nossas paixões, né, cara? Então a gente quer ajudar mesmo e é assim. Todos os indicadores transacionais, todos os indicadores de qualidade são melhores para esse cluster. Por isso que a gente não tem dúvida que crescer ali é super positivo. E aí sobra um range desse perfil de clientes que temos aí os desafios que os bancos digitais têm, né, de uma forma tradicional. E que nós buscamos essas competências para monetizar esse cliente, para rentabilizar esse cliente, iniciando sua jornada de várias formas, com crédito, com serviços, com conceito de poupança. O BMG tem muito na sua missão de simplificar os produtos e serviços bancários no Brasil. Então, com essa missão também, a gente tem questões de educação financeira para ajudar o cliente a poupar, o conceito de conta positiva, de member get member. Então, assim, cara, tem várias propostas de valor bem específicas também para cada uma dessa somatória. Que no final do dia, esse mix de perfil de clientes
tendem a gerar, foi o que a Ana comentou no início da fala dela, um potencial de rentabilização muito maior. Porque a gente não está focado só no perfil de cliente, a gente está focado em ser um banco completo, em atender o cliente em todo o seu ciclo de vida, todo um relacionamento, uma amplitude de canais, né, canais físicos levando o cliente para o banco digital, canal digital trazendo o cliente de forma direta. Então, potencialmente, esse banco, ele tende a ser um dos bancos digitais mais rentáveis do Brasil. Tem um indicador que eu gosto muito, que vocês divulgam já tem um tempo, que é o de cross-selling, né? Que é basicamente, esse indicador, para mim, eu sempre olho ele com bastante carinho, porque, basicamente, quanto mais alto tiver o índice de cross-selling, mais barato vai ser para eu conseguir rentabilizar o meu cliente. Então, uma vez que o meu cliente já está dentro da minha base e eu aumentei o meu indicador de cross-selling, quer dizer que ele está usando mais produtos dentro do meu sistema, sem que eu precise ter um custo adicional para buscar esse cliente, sem que eu precise de um CAC maior para buscar esse cliente, né? E eu acho que, se eu não me engano, pelo menos desde que eu tenho cobrido a empresa, aí comecei a cobrir a empresa, acho que o indicador de cross-selling do último TRI foi o mais alto da série, né? Foi 1,90 e alguma coisa abaixo, 1,93. Então, assim, na minha visão, isso mostra como essa complementariedade, né, como esse one-stop shop, ele pode ser rentável, ele mostra um caminho já de rentabilidade para um banco que é digital, né, porque é algo que eu sempre bato muito aqui na tecla. Você tem que tomar muito cuidado com estratégias puramente digitais que não focam na rentabilidade. Em algum momento precisa dar lucro, né, e se não tiver um caminho claro para dar lucro, a gente não sabe o que pode acontecer, né? Então, assim, vocês conseguem comentar um pouquinho também desse indicador de cross-selling? É bem interessante, né? A gente está vivendo uma era onde informações e conceitos são amplamente difundidos e vários indicadores novos estão sendo criados. Para o BMG, duas coisas muito importantes. Primeiro, quando a gente fala de clientes, a gente fala de clientes ativos. O cliente ele tem que ter um produto de crédito, um investimento aqui no banco, ou comprado um produto de serviço, ou estar usando o cartão de crédito e débito dele. Então, só o cara que só abriu a conta por abrir, só para ver como é que é a conta digital, a gente não considera como cliente. Então, nessa mesma magnitude, quando a gente olha para os nossos produtos, a gente olha produtos que de fato geram receita. Então, conta corrente, por exemplo, o cara abriu a conta digital, para a gente não é um produto, senão o nosso cross-selling seria um pouco maior. E tivemos também, eu acho que a Ana trouxe muito forte isso, e essa pegada da transformação, quando ela fala de centralidade no cliente, foco na qualidade, tem sido uma verdade muito intensa dentro do BMG. Nós tiramos produto da prateleira, produtos que nós entendíamos no ano passado, que não tinha uma proposta de valor muito boa para o cliente. Nós tiramos esse produto da prateleira, impactou um pouco o cross-selling, mas colocamos um outro que depois potencializou o cross-selling. Então, você está correto, numa série histórica, esse é o melhor indicador que nós temos aqui, mas poderia estar um pouco mais alto, mas a administração, não, vamos levar produtos de fato que agreguem valor. Então, assim, o indicador é importante, mas ninguém está super drivado nele aqui, que vai destruir valor do cliente ou no relacionamento de longo prazo, para enfiar produto a toda e qualquer forma. E vai muito de encontro com o que ela falou. Acho que a fala dela de 2020, que quando nós nos preparamos para rentabilizar em 2021, poxa, a gente lançou muito produtos e serviços em 2020 para nos capacitar agora também para crescer o nosso processo em 2021. E também no início da narrativa da Ana, ela trouxe muito forte como que nós saímos de um banco de nicho para um banco completo. Então agora também temos um leque de oportunidades para fazer com que esse cross-selling aumente. Antes a gente, de fato, estávamos um pouco mais limitados em termos de cross-selling. Agora não. Agora a gente tem um horizonte muito amplo aí para navegar. Poxa, não, acho bem pertinente o ponto e, de novo, pessoal, eu ficaria sempre muito de olho nesse índice de cross-selling, tá? Não só pro BMG, mas, enfim, basicamente qualquer empresa, um índice de cross-selling é sempre importante para a gente ficar de olho. E aí, pensando um pouquinho no futuro do banco, né? Eu acho que a gente falou um pouquinho da história, a gente falou um pouquinho da operação, do banco, de como que ela se encontra hoje, um pouco de aspectos operacionais, cross-selling, etc. Se a gente for também pensar um pouco no ROI, uma pergunta que a gente tem recebido bastante aqui, Ana, Danilo, em relação à curva do ROI, né? Quando vocês, depois do IPO lá em 19, o ROI ele estava um pouquinho mais alto do que ele apresentou agora no último TRI aqui, no quarto trimestre de 2020. Vocês conseguem explicar um pouquinho para a gente desses efeitos temporais e etc? O que aconteceu para diminuir? Acho que teve um efeito um pouco da pandemia, do início do ano, que freou a principal carteira do banco mais rentável, que foi aquela que eu comentei, que é o crédito emergencial,
que rapidamente a administração conseguiu retomar, mas que de fato teve esse impacto. Mas foi a principal provocação da administração em apresentar, da diretoria do banco, em apresentar um direcionamento estratégico para 2023. Porque, de fato, né, e o ROI é muito importante, porque quando a gente vai fazer nossas modelagens aqui de valuation, etc., e aí eu pegando o relatório de vocês, Vitor, de todos os colegas aqui que cobrem o banco, que olham o banco, a gente vê custo de capital que varia ali de 12% a 15%, 16%. Então, pegando um range bem amplo aqui mesmo, de 12% a 16%, o banco ele precisa dar um ROI superior de 12% a 16%, dependendo do número que você escolha aqui no final do dia, porque senão a gente não está gerando valor para a companhia. E quando a administração ela direciona ali para 2023, está dando algo superior a 15%, é justamente o guideline que a gente quer mostrar, para assim, olha, né, esse ano 2020 foi próximo a 10%, e de uma forma linear e constante aqui a gente vai buscar entregar ROI superior ao nosso custo de capital e assim perpetuar e gerar valor no nosso negócio em si. Mas não tem tanto uma bala de prata. A gente cresce, né? E eu até gostei da provocação da Ana, poxa, em 2020 a gente triplicou a base de cliente de contas digitais, em 2021 a gente está querendo dobrar. Então continua crescendo muito forte e para crescer muito forte precisa investir. Então, eu lembro da reunião de diretoria, eu falei assim, Danilo, a gente discutindo, eu falei assim, qual banco que está investindo o tanto que a gente está investindo, crescendo o tanto que a gente está crescendo e dando o resultado que a gente está dando. A gente está com 3 alavancas ao mesmo tempo, né? Tem banco que está com uma alavanca, tem banco que está com outra alavanca, a gente está com 3 alavancas. A gente está investindo muito forte, crescendo forte e dando rentabilidade. Então, é um pouco de conseguir agora trazer um pouco só dessa equação, que não é tão latente em 2021, mas 2023 está logo ali e o banco vai demonstrar justamente esse resultado. Só complementando aqui o Danilo, esse é um olhar de o que é que dá resultado hoje, mas como é que você constrói o futuro. Então, a gente está com um olhar muito forte do que dá resultado hoje, mas garantindo que você constrói esse futuro. Mesmo porque, gente, o futuro está assim, né? Está mudando, demora disruptado o tempo todo. Então, esse investimento em construir o futuro, ele é importante. E você traz o cliente para a sua base e depois vai evoluindo na rentabilização. Agora eu falei sobre isso, né? Então, isso vai complementar para que a gente tenha esse crescimento contínuo do nosso ROI. A gente está ali, a gente olha isso o tempo todo, está no indicador importante, né? Mas, assim, como é que, se você está investindo no lugar certo, e como é que, onde você está investindo, se vai te trazer a rentabilidade que você precisa. A gente tem muito forte essa estratégia de olhar bem o que a gente está fazendo hoje, mas construir hoje o futuro. E aí tem um impacto para frente. Então, esse é o nosso olhar. E é isso que a gente falou na nossa apresentação de resultado. Não, e esse ROI, Danilo e Ana, de 15% que o Danilo comentou agora, que foi o guidance também para 23, ele é o ROI que vocês veem como, vamos chamar assim, o ROI de cruzeiro do banco? É o patamar que o banco quer rodar? Por favor. Eu vi que a Ana já balançou a cabeça ali, então, enfim, acho que a resposta é não, né? Não, a gente quer, como eu falei, a gente quer constantemente construir o futuro e pensando em rentabilidade, né? Então, pensando em ser cada vez um banco mais eficiente. Então, assim, olhar a eficiência é fundamental para a gente não falou disso, né? Mas eu queria ressaltar. Então, assim, a gente quer ser cada vez mais eficiente, isso requer investimento e ser digital completo, né? Não é digital, eu digo, só no front, né? Mas garantir que todas as suas operações, a forma que você analisa, que você trata, né? Todas as informações do banco extremamente digital, um foco forte em gestão de custo. A gente tem um olhar de eficiência, é um dos pilares grandes do banco, né? Da transformação do banco ser cada vez mais eficiente. Então, você considera banco crescendo em número de clientes, diversificando, cada vez mais eficiente. Essa combinação toda, o objetivo final é, sim, você ter um banco mais rentável no final. Qual vai ser? Como vai ser? É uma jornada. Mais para frente, a gente continua. A gente fez um bom planejamento de 3 anos, olhou assim, o que a gente quer fazer até 2023, o que a gente precisa construir hoje para 2023 funcionar bem. Então, a gente fez esse planejamento ano passado, né, para funcionar bem, e a gente continua evoluindo nesse olhar sempre com 3 anos para frente. Mas é um olhar forte nosso de aumentar a rentabilização do banco com este novo mix e com esse olhar grande de eficiência. A gente tem muita oportunidade de eficiência. A gente está trabalhando forte, vocês conhecem os dados, os números, exatamente para você conseguir você reinvestir no crescimento do banco, mas ser cada vez mais eficiente. Então, tem uma jornada aqui. Legal, não, sem dúvida, Ana. E falando um pouquinho também, acho que é o que o Danilo falou, né, o bem mais escasso de um banco aí lá no começo é o capital, né, e isso basicamente a gente mensura isso
partir de um indicador que a gente chama de Basileia. E hoje a Basileia do banco, vocês têm uma Basileia confortável, se eu não me engano o quarto tri estava em perto de 18%. Essa também é a Basileia de longo prazo que vocês enxergam? Como é que vocês enxergam esse indicador? Agora também, só de uma forma técnica, que a gente deve consumir uma parte, né, fazer o consumo dessa parte de capital com crescimento de carteira. Tem algumas questões também técnicas que nós vamos fazer no balanço. Esse Basileia deve voltar para algo em torno de 18,5% nesse próximo trimestre. E aí fazer a utilização desse capital com crescimento de portfólio e depois geração de próprio resultado. Nesse planejamento que a administração apresentou para 2023, Vitor, a base de capital continua sólida e não teria necessidade de capital adicional. Então, o plano de crescimento almejado até 2023, a administração está confortável. E só um detalhe interessante, o BMG ele tem uma estrutura de capital de altíssima qualidade. Basicamente, a gente não tem nenhum instrumento híbrido na nossa base, tem um pouco mais de 100 milhões de uma letra financeira perpétua e pouco mais de 20 milhões de uma letra financeira subordinada. Então, temos muito espaço para fazer AT1, AT2, utilizar outros instrumentos de dívida, que é um pouco mais barato do que o capital nesse caso, né? Instrumentos de dívida de 10 anos, para otimizar a base de capital dos acionistas minoritários e majoritários, obviamente, e fazer essa construção de crescimento esperado, otimizando a utilização desse capital. Tá? Não, pô, acho que bem resumindo aqui, né, esse último pequeno bloco aqui é uma base de capital extremamente confortável, que é super importante para qualquer banco que quer crescer, porque se você não tiver espaço no seu balanço, você não consegue crescer, com um ROI também, que com uma rentabilidade que ela está apresentando, que ela está cada vez maior, né? Então, a ideia é que para o longo prazo o BMG tem espaço para crescer e está conseguindo apresentar essa rentabilidade. E aí, até já encaminhando para o final do nosso bate-papo, pessoal, eu queria pegar um pouquinho de vocês a visão de cenário. Hoje a gente vê uma fintechização da sociedade como um todo, né? A gente tem fintechs surgindo à torta e à direita, o capital também ele está muito disponível, dado taxas de juros extremamente baixas aqui no Brasil e também fora. A gente vê um banco central também com uma agenda muito forte, né? Liberou o pagamento do WhatsApp Pay de novo, tinha proibido, agora liberou. Então, assim, como é que vocês estão vendo essa movimentação como um todo e aonde o BMG ele se encaixa nesse cenário brasileiro hoje financeiro? Realmente, você falou, né, você tem muitas fintechs, eu brinco, né, que a gente é uma fintech de 90 anos, né, mas por que não é só uma fintech de 90 anos? Tem uma história aí, tem uma solidez, né, desse banco de 90 anos, que capaz com DNA forte aqui. Mas, por outro lado, tem que ser um banco cada vez mais ágil, moderno e um olhar mais forte para o cliente. Eu queria falar sobre isso. Eu acho que toda essa agenda do Banco Central, o que aconteceu com o advento de novas fintechs, fortaleceu muito o cliente. Isso é positivo. Isso é extremamente positivo, porque agora o cliente tem muito mais opção. E tendo muito mais opção, então você acabou tendo muita concentração no Brasil nos últimos anos, né, nas últimas décadas. Você teve muita concentração e agora você colocou mais essa responsabilidade positiva no cliente. O Open Bank vem aí super forte, a gente acabou de fazer uma parceria com a Conto para já começar, já entrar na agenda Open Bank do BMG, né, para já começar a reforçar os motores, tem tudo a ver com o nosso futuro. Mas o olhar que eu vejo, o cenário que eu vejo é onde o cliente passa a ter muito mais possibilidades. E aí, um banco médio, como o nosso, com uma transformação dessa, com um olhar de fintech de 90 anos, passa a ter um excelente posicionamento, porque você tem a segurança para o cliente, né, que precisa da história dos nossos 90 anos, mas você traz uma modernização, uma forma de atuar com esse cliente em que ele sai de uma opção que era sempre uma ou duas, sei lá, tinha 5 opções, aí passa até um número maior de opções, e não necessariamente o número maior tem que ser uma fintech que acabou de surgir, pode ser um banco médio que se transformou bastante para receber esse cliente nesse novo olhar em que o cliente passa a ser o dono dele, o dono das suas finanças e escolher onde é melhor para o cliente. Então, o BMG tem se posicionado muito forte nessa centralidade do cliente. Como é que a gente pode, cada vez mais, ser o banco de opção do cliente? Quando eu falo, né, não um banco de produtos, mas um banco completo. Então, essa é a nossa estratégia mora, ser o banco de opção do cliente. Na hora que eu penso nessa, você falou fintechização, né? Eu olho o BMG e vejo, não, ali eu tenho segurança, mas eu também tenho agilidade e um olhar
de fintech que eu preciso nesse momento, que acredita na centralidade do cliente. Não, é só comentar que, inclusive, só para exemplificar, acho que tudo que você falou, acho que uma das ferramentas novas que o BMG tem apresentado, que eu mais gosto e que facilita muito o acesso de pessoas que antes não poupavam e agora começaram a poupar, é o Poupa para mim, né? E, enfim, a gente, se vocês puderem comentar rapidamente um pouquinho da ideia do Poupa para mim, como isso tem sido relevante e como isso se encaixa como exemplo em tudo que você estava trazendo para a gente agora há pouco aqui. A gente tem essa missão, né, de popularizar os serviços financeiros. Então, você ensinar o cliente a poupar é fundamental. E o Poupa para mim faz isso. Você poupa pelo cliente, né? Então, você faz, vamos dar um exemplo, você vai lá, faz uma compra no cartão de crédito ou débito, você faz uma compra, você usa, ou faz uma transação de R$ 9,80, né? R$ 9,80. A gente vai lá e pega aqueles 20 centavos, ele joga num cofrinho virtual, o cliente pode sacar quando quiser, né? E depois chega num certo montante, vira um CDB. Para o cliente, apesar de ser um pouquinho, são centavos, mas você já começa a ver o seu cofre aumentando e começa a dar aquele gosto de que poupar é bom, poupar é importante. E aí, somado ao Poupa para mim, a gente tem o Volta para mim, que é o cashback tanto para crédito quanto para débito, que também vem para o cofre do Poupa para mim. Também vem para esse cofrinho, então ali não é o ser raspou do cliente, ali é de fato um cashback, né? Então, assim, é um cashback que vai virar um investimento. Então, isso também ajuda o cliente a aprender a importância não vamos nem falar de poupar, né, de investir, de olhar no seu futuro, né, e não só tem um olhar de crédito, mas ao você transacionar, você também tem a oportunidade de guardar o seu dinheiro, né, de uma forma investida. Então, tanto Poupa para mim, quanto Volta para mim, eles levam para esse mesmo foco, ensinar o cliente a guardar dinheiro e pensar no futuro. Quer complementar, Daniel? Não, eu só ia falar que o legal disso tudo que a Ana falou é que nasceu de um empréstimo, a provocação, do que a gente oferecia um empréstimo emergencial, que é uma taxa um pouco mais alta, porque é um empréstimo emergencial de prazo curtíssimo. Ele falou assim, poxa, como que a gente pode ajudar o nosso cliente? Ajudando ele a poupar, porque se ele poupar um pouco, ele pode evitar de pegar esse empréstimo a uma taxa um pouco mais alta. E aí a provocação de lançar essa ferramenta nasceu de um produto que o cliente buscava. Então, a gente criou um contraproduto, né? E aí vem de toda essa experiência, de toda a jornada, de pensar fora da caixa e de entregar uma opção que o cliente não tinha. E a gente tem visto uma autoadesão desse produto. Por isso que eu acho que escutar a Ana aqui, para mim, foi relembrar a criação do negócio, foi muito legal. E principalmente volta para mim, né, Danilo? Que aí toda compra, toda vez que você usa o cartão de crédito, o cartão de débito, volta para ser um investimento para você, né? Então isso é importantíssimo. É importante porque está um pouco na moda agora isso, mas o Volta para mim foi lançado em 19, início de 20. Fomos o primeiro a dar cashback no débito, se eu não me engano, Ana. Se não fomos isso. E o cashback que vai para o cofre, vai para o Poupa para mim, que depois vira um investimento. Então é importante o cashback com olhar para poupar e com o objetivo de virar um investimento, então isso é importante. Poxa, acho que, pessoal, do meu lado é isso. Para mim a conversa foi extremamente proveitosa. Tenho certeza que para todos os nossos assinantes e também para quem estiver assistindo também vai ser muito proveitosa. Obrigado pelo tempo de vocês aí, pela disposição também, pela ajuda de sempre, o Danilo, mas não só o Danilo, toda a equipe também. E, enfim, queria abrir um espaço final para uma mensagem final, se vocês desejarem. Só queria agradecer, Vitor, ao time da Exame, você, o Bruno, que sempre nos recebeu, sempre nos ouvindo aqui, abrindo esse espaço para a gente conversar, e principalmente a todos os ouvintes e assinantes que nos ouviram aqui hoje, e também abrir o canal de RI, como você bem disse no início, né, as pessoas físicas cada vez mais procurando informação, procurando acesso. Então, o time de RI do BMG também está 100% à disposição aqui para atendê-los no que for necessário. Super obrigada, Vitor, a todo o time. É importante para a gente ter esse momento aí de contar um pouco sobre o BMG, então muito obrigada por nos convidar para a gente poder contar sobre a nossa transformação. E eu queria só reforçar isso, que realmente o banco está passando por uma mudança muito importante, né? 2020 mostrou a cara dessa mudança e quanto 2021 vai ser importante para a gente solidificar e reforçar e rentabilizar essa mudança. Então, super obrigada pelo convite. E foi uma alegria. E qualquer dúvida, atrás do Danilo, pode procurar. A gente está sempre aberto para falar sobre o nosso banco. Muito obrigado, gente. Até a próxima.